Está começando mais um Momento Recivil. Hoje vamos continuar falando sobre a recente decisão do Conselho Nacional de Justiça que proíbe a recusa do casamento civil e da conversão da união estável em casamento entre casais homossexuais. E quem vai falar com a gente hoje é o diretor nacional do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, José Roberto Moreira Filho. Para o direito de família, o que mudou na prática com essa resolução do CNJ? O que mudou foi o reconhecimento constitucional de que as uniões estáveis homossexuais passam a fazer parte da categoria de união estável, ou seja, uma equiparação total e igualitária das uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo com as chamadas uniões estáveis de pessoas de sexos diferentes. Mas essa resolução, ela é uma garantia de que todos os casamentos, e da conversão da união estável em casamento entre casais do mesmo sexo vão ser feitas, já que ainda é necessário o parecer do Ministério Público e eventualmente também do juiz? Olha, a resolução do CNJ, ela equiparou a união estável homossexual, como eu disse, com a união estável heterossexual. E com isso, possibilitou que qualquer casal homossexual tenha os mesmos direitos de uma pessoa que vive com outra de sexo diferente, os casais heterossexuais. Qualquer casamento que se realize no Brasil hoje, é necessário a audiência do Ministério Público e se houver impugnação sobre os documentos apresentados, aí o juiz de direito vai intervir. Isso não é só dos casais homossexuais. Qualquer casal hoje, em qualquer cartório no Brasil, necessita da chancela, da quiescência do Ministério Público e do registro civil. E só se houver impugnação é que o juiz se pronuncia. Isso tanto para casal homossexual como para casal heterossexual. Mas essa resolução do CNJ, no entanto, ela abrange também que tanto o Ministério Público quanto, no caso, os juízes estão proibidos de recusarem. Seria isso? Olha, a resolução do CNJ, ela não colocou a questão sobre o Ministério Público nem para o juiz de direito. Ela colocou a questão para os órgãos cartorários, para os cartórios de registro civil de pessoas naturais, dizendo que nenhum cartório no Brasil pode recusar casamento homossexual. Tá? Logicamente que existe uma decisão que respalda isso, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ela foi proferida, o próprio julgamento disse que ela teria eficácia erga omnes. O que significa eficácia erga omnes? Significa uma eficácia para todo mundo. Todos os órgãos do judiciário, todas as instâncias do judiciário, todos aqueles que compõem o Poder Judiciário, Ministério Público, promotorias, cartórios, corregedorias, juízes de direito, tribunais, deveriam observar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ou seja, a não discriminação, a não desigualdade das uniões estáveis homossexuais com as uniões estáveis heterossexuais. Em sua opinião, ao contrário de outros países, por que até hoje o casamento civil não foi legalizado no Brasil? Casamento civil homossexual? Isso, homossexual. Casamento civil homossexual, com a resolução do CNJ, ele foi legalizado. Veja bem, o casamento ele tem os seus requisitos impostos em lei. A pessoa tem que ter, por exemplo, mais de 16 anos. A pessoa não pode casar-se, por exemplo, descendente não pode casar com ascendente. Existem alguns impedimentos para as pessoas se casarem. Então, os impedimentos que existem para as pessoas contraírem matrimônio são impedimentos também que existem para as pessoas converterem união estável em casamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação de união estável com a minha filha, que é a questão do incesto, por exemplo, eu não tenho condições de converter isso em casamento. Por quê? Porque esse é um impedimento. Então, o casamento ele é regulamentado, ele tem seus requisitos. A única diferença que tem hoje é que a questão do sexo não é mais levada em consideração. Mas o casal homossexual tem que apresentar todos os documentos, o casal homossexual tem que fazer todos os procedimentos legais para poder casar. E quando o STF julgou a união estável entre casais homossexuais, uma das grandes polêmicas foi em relação ao conceito de família. E como que a gente pode definir o conceito de família hoje?
Olha, hoje em dia, em virtude dessa diversidade de núcleos familiares, de entidades familiares, fica muito difícil um conceito estanque, imutável de família. A família hoje está muito voltada para o afeto. Então, as relações afetivas é que dizem se aquilo ali é ou não é um núcleo familiar. Uma pessoa sozinha pode ser considerada família. Uma mulher com seu filho pode ser considerada família. Eu vivendo com meus irmãos pode ser considerada família. A família já não é mais aquela família tradicional, pai, mãe e filhos. A família hoje em dia ela é moldada pelo sentimento afetivo das pessoas que vivem essa família. Então, em cada caso concreto é que eu vou verificar se aquela formação de pessoas é uma família, é apenas uma reunião de amigos, se é apenas um conglomerado ali de pessoas que vivem por um fim único. Então, o conceito de família hoje é muito voltado para o afeto e para o objetivo dessas pessoas de constituir um núcleo familiar. Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Hoje o nosso assunto foi casamento civil e conversão de união estável em casamento entre casais do mesmo sexo. Nós conversamos com o diretor nacional do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, José Roberto Moreira Filho. Não perca o nosso próximo programa. Até lá!